Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje trabalharemos algumas técnicas de abordagem familiar que são muito importantes em se tratando de instrumentos para avaliação e intervenção na família. Turma, já é do nosso entendimento que a família ela é o primeiro grupo no qual o indivíduo ele é inserido. A família ela é interdependente. O que isso quer dizer? Que os relacionamentos estabelecidos entre os familiares influenciam uns aos outros e toda mudança ocorrida nesse sentido, ela irá exercer influência em cada membro individualmente ou no sistema como um todo. Então, conhecer a estrutura da família, a sua composição, funções, seus papéis, como cada membro se organiza, como eles interagem entre si, é fundamental, é vital para o planejamento de uma intervenção familiar. Tendo conhecimento de todos esses aspectos que foram elencados, poderá facilitar a elaboração, a identificação, na verdade, de medidas preventivas e auxiliar as famílias na busca pela resolutividade dos seus conflitos, a identificação de suas demandas, de suas necessidades e a identificação de suas potencialidades. Para trabalharmos com as famílias, turma, a gente precisa perceber o seu funcionamento e respeitar as suas regras e facilitar ainda a comunicação dentro da própria família, né, dessa própria estrutura familiar. E auxiliá-las a buscar as suas próprias resoluções, né? É o que a gente fala de identificar as potencialidades dessa família. Isso significa dizer que durante o processo de trabalho, precisamos procurar, né, ter contato com cada membro da família, respeitando, claro, a hierarquia da organização familiar e nos adaptando à sua comunicação e ao seu estilo, né? Nós vamos falar sobre técnicas de abordagem familiar, né? Mas o que é abordagem familiar? O que é abordar uma família? Abordar adequadamente uma família é oferecer suporte e atenção nos diferentes processos e fases experimentadas por esse sistema como um todo ou por parte dele, né? Sejam esses relacionados à doença, perdas de capacidades físicas ou mentais, ou até mesmo crises previsíveis do ciclo de vida, né? Que é o que a gente fala, que conhecer o ciclo de vida familiar é uma ferramenta de abordagem familiar. Mas por quê? Por que conhecer este ciclo vital, né? Profissionais utilizam o conhecimento do ciclo vital como uma ferramenta para entender a pessoa, sua família e seu contexto ao longo do tempo. Assim, é possível prever crises, ou mudanças nos padrões das famílias quando mudam de ciclo, permitindo assim orientar os integrantes e agir antecipadamente. O que é o ciclo de vida familiar, né? O que é esse ciclo vital, né? São etapas de evolução da vida que todos nós passamos, né? Situações de vida com problemas previsíveis e que precisamos resolver para evoluirmos como pessoas, dando resposta adequada a esse problema, né? O que resulta o quê? Na aquisição, né, no alcance do bem-estar individual e familiar, né? A gente sabe que existem aí
várias conceituações em relação à família, né, várias classificações. Temos a família nuclear, que é aquela formada por pais e filhos. Temos a família extensa, que é aquela formada por mais de uma geração, podendo ser vínculos colaterais. Temos a família unitária, que são aquelas que vivem sozinhas, não têm laços familiares. Temos as famílias homoafetivas, que são famílias nucleares compostas por casal homoafetivo. Temos as famílias monoparentais, que são constituídas por um dos pais biológicos, né, e filhos, além independentes dos vínculos externos ao núcleo, certo? Mas a gente vai se ater aqui à classificação da família segundo a sua funcionalidade. Que a gente entende que as famílias elas não são determinadas apenas pelas situações de risco, né, mas também pelo funcionamento interno, né, pelos funcionamentos internos ao grupo familiar, que poderão ali repercutir numa maior ou menor vulnerabilidade, né? Então, eu trouxe aqui para vocês 3 conceitos. O conceito de famílias funcionais, que é o desenvolvimento do casal e filhos, que se faz ali de forma harmônica. Os conflitos, eles são superados de forma individual, autônoma, com capacidades de compartilhamento, né? Nós temos as famílias disfuncionais, que são aquelas que apresentam estruturas rígidas, sem intimidade, sem flexibilidade, sem divisão de poder, né? Adultos deprimidos, com transtornos psiquiátricos, crianças com transtornos de conduta e distúrbios de comunicação. E nós temos as famílias severamente disfuncionais, né? Que são aquelas famílias que a gente encontra uma comunicação muito difícil, são gravemente desorganizadas e isoladas, que estão ali suscetíveis ao aparecimento de transtornos graves, né? De conflitos graves, né? De violência, de negligência, de adoecimento, né, ali por situação de desesperança, depressão, entre outros, né? Então, a gente precisa ficar atento para esses elementos, né, que contribuem para avaliar a funcionalidade das famílias, né? Através do quê? Da identificação de regras, né, que são normas implícitas ou explícitas, né, arcabouços criados nas próprias relações familiares, né, as crenças, que são as ideologias familiares, que vão dar sentido às normas existentes nessa estrutura familiar, os limites, que é o pertencimento ao sistema, ou seja, o papel de cada membro dentro da estrutura familiar, dentro dessa rotina familiar, desse sistema familiar, e as tríades, né, que são as relações baseadas, né, em semelhanças e diferenças. Que é o que a gente chama ali de alianças e coligações, né, que podem surgir, né? Ao longo da trajetória, a família ela passa por vários estágios que se caracterizam por etapas que necessariamente provocam mudanças na organização do sistema familiar. Isso por quê, turma? Porque dentro do ciclo familiar, a gente encontra crises que são previsíveis, né, que são as chamadas crises evolutivas, né, que é o nascimento, o casamento, né, e temos também as crises não previsíveis, que são as chamadas crises acidentais, né, por exemplo, doença, situação de desemprego, morte acidental, né, a questão de lidar com o luto, né? Então, a gente consegue identificar que essas distintas etapas do ciclo de vida familiar, elas são marcadas por eventos que se referem às mudanças estruturais da família. E a gente já conversou anteriormente que essas mudanças elas vão repercutir individualmente em cada um dos seus membros, né, o que vai acabar trazendo mudanças para toda a estrutura geral do ciclo familiar. A cada fase do ciclo de vida,
a família, ela pode enfrentar uma situação nova, né, que vai estar ali o quê? Associada a um determinado evento, né? E isso vai desafiar o que antes, que é o que a gente chama da antiga modalidade de funcionamento da família, né? E isso vai ocorrer o quê? A necessidade de uma nova ordem familiar. Claro, né? Toda mudança, todo ciclo evolutivo, ele acaba trazendo uma mudança, né, dentro dessa estrutura, né, dentro dessa nova ordem familiar. E a gente consegue identificar que essas diferentes etapas de vida da família, né, vai exigir uma série de ajustamentos. E é justamente durante essas mudanças que a gente consegue identificar os conflitos existentes na família, porque ela vai precisar se ajustar para cumprir, né, para continuar cumprindo a sua função diante dessa nova conjuntura, dessa nova estrutura, e assim permitir que os seus membros eles cresçam livres e autônomos, tá? Quando uma família ela não consegue realizar esses ajustes, a gente acaba percebendo que um bloqueio dessa etapa do ciclo vital. E isso acaba interrompendo a evolução. E aí podem surgir problemas e perturbações, né, expressando uma disfunção momentânea pela dificuldade de enfrentar o evento. E é durante essa disfunção momentânea, né, do surgimento dessas dificuldades de enfrentamento, de enfrentar o momento, né, é que nós precisamos intervir nessa família através da identificação dos riscos e potencialidades para que essa família consiga superar esse ciclo de violência, né, de violação de direitos. O que é possível conhecer através do ciclo vital? Quando a gente conhece o ciclo vital, a gente consegue identificar a fase da família em um determinado momento, avaliá-la através da longitudinalidade, observar a mudança e a mudança, né, e reorganizar a mudança de uma fase para a outra, oferecer ajuda, né, ou seja, intervir caso seja necessário ali naquele momento de conflito, de crise, porque é naquele momento que ela vem buscar ajuda, né? Conhecer o ciclo de vida, ele também vem ampliar a nossa capacidade e a capacidade da família de resolver situações conflituosas e de desenvolvimento do seu sistema. A partir do momento que a gente consegue detectar, identificar situações disfuncionais, né? E isso vem fazer o quê? Isso vem fortalecer os papéis e as funções da família, promovendo resiliência, melhorando principalmente os canais de comunicação, que é o nosso objetivo, né? Se eu vou buscar identificar as potencialidades na família, em conjunto com a família, então essa família, ela também precisa se comunicar ali entre seus membros, né? Como primeiro tópico aqui, a gente colocou a questão da história, a gente consegue conhecer através do estudo do ciclo vital, que é todo esse contexto familiar, toda essa questão da estrutura da família, né, da sua organização. A gente vai buscar conhecer também os conflitos, né, as crises, os projetos e expectativas, os seus recursos, as condições de adaptabilidade, né, de adaptação dessa família para todas essas mudanças que venham a acontecer, a funcionalidade dessa família, né, dentro daquelas características que a gente deu em relação às funcionalidades da família, né, saber em quais dessas em que essa família se encaixa, a sua capacidade de resiliência, né, de saber lidar com o novo, né, com as situações que estão surgindo, de que forma que ela consegue se adequar, se adaptar a essas mudanças, a essa situação de crise e continuar buscando a sua autonomia, buscando o seu empoderamento, identificar os fatores de risco e, claro, principalmente também os fatores de proteção, tá? Então, essa é a importância de você trabalhar com essa ferramenta, que é o ciclo de vida dentro de uma abordagem familiar. Uma outra forma também de abordagem familiar, uma outra ferramenta,
é o genograma e o ecomapa, né? Que são instrumentos que permitem ali ao profissional entender como se dão as relações e como ocorre o funcionamento da família entre os seus integrantes e como que os equipamentos sociais presentes ali na comunidade eles vão possibilitar a construção de alternativas buscando a minimização ou a resolução dessa problemática, né? O genograma, ele é uma representação gráfica do sistema familiar e o ecomapa, ele também é uma representação gráfica, porém, ele identifica as relações e ligações da família e de seus membros com o meio e com a comunidade em que essa família habita, né? Falando especificamente um pouquinho de cada um deles, o genograma, que foi um modelo proposto por Bowen lá em 1978, é uma representação gráfica da família, agrupado ali no mesmo esquema, os membros dessa família, as relações que os unem, a qualidade das relações e das informações sociais, né, e psicossociais que se ligam, né? Permite uma visualização mais específica da família, fazendo com que ela consiga se compreender melhor, se identificar melhor, né? E o genograma, ele deve conter minimamente algumas informações que eu vou estar descrevendo aqui para vocês, né? 3 ou mais gerações, né? O nome de todos os membros, ali a respectividade, ano de nascimento, doenças pré-existentes ou conflitos, né? Pré-existentes ou existentes, né? Significativos, a identificação dos membros que vivem na mesma casa, a questão das relações familiares, né? Isso é muito importante, a gente colocar aqui no genograma, porque ele tem 2 elementos fundamentais, o estrutural e o funcional. O estrutural é quando você faz toda essa análise dos dados de identificação dos seus membros, idade, profissão, se existe algum conflito familiar em questão, entre outros. Daí o funcional, que vem para complementar essas informações que mostram a interação entre os membros da família, né? Se eles estão mais próximos, se estão mais distantes, se são conflituosos, se tem alguma aliança ou algum rompimento, né? E para isso, o genograma, ele apresenta alguns símbolos, né, de identificação, como vocês podem perceber aqui, né? Tem a simbologia para o homem, para a mulher, né? Tem a simbologia que representa o casamento, né? Que representa até mesmo a questão da gestação, né? Separação, filho adotivo. E lá em relacionamentos também tem, quando o relacionamento ele é distante, quando ele é conflituoso, né? Quando ele é harmônico, quando ele é mais vulnerável, nós podemos também conseguir transformar aqui no genograma, como vocês podem perceber, a situação possivelmente de um abuso sexual, né? Então, tudo isso a gente consegue transformar em genograma e a gente vai trabalhar um exemplo prático, né, para que vocês consigam identificar melhor, né? Então, nesse exemplo que vocês estão verificando aqui, a gente tem uma representação gráfica de uma família, né, e de alguns de seus relacionamentos, né? No caso aqui estão presentes, né, 4 gerações. A gente tem aqui o primeiro casal, em que o homem é falecido, né, teve um relacionamento paralelo, né, ao casamento, que gerou uma filha. Na geração seguinte, há uma mulher que tem 3 filhos, né, vivos, de 3 relacionamentos diferentes, né? Teve também um falecido, a causa da morte está explicitada, né? Uma de suas filhas, ela tem um filho de um relacionamento informal. Essa linha tracejada aqui, né, que vai do indivíduo, indica que ele as adotou, né? A linha que envolve parte do sistema, né, indica que residem juntos, né? Como se trata de um exemplo, turma, é que a gente não utilizou todas as informações, mas sempre que possível é interessante colocar nome, né, data do casamento, mortes e outros que sejam pertinentes para o caso.
tá? Há também uma representação aqui das relações de acordo com o tipo, né, de padronização existente, né, que a gente tem a família K, né, aqui tem uma pessoa que sofreu um abuso sexual dos 12 aos 18 anos, desculpa, né, e que P, né, é fruto desse relacionamento, tá? Certo? O relacionamento entre K e suas filhas, né, ele está representado aqui nesse triângulo, ó. Ele é um relacionamento confuso, né, entre K e P e fechado aqui, né, entre K e V. E também é conflituoso aqui, ó, entre P e V, tá? Também é destacado aqui que esse bebê de 1 ano aqui, ele já sofreu vários acidentes. Então, por meio dessa representação, sabemos que se trata de uma família que a violência está presente e que os relacionamentos eles não são satisfatórios, né? Então, eu vou ter o meu plano de intervenção, né, o meu plano de acompanhamento familiar pautado nessas observações, né? De uma família com conflitos, né, uma família distante e com indícios de violência sexual, tá? Aí nós temos também o ecomapa, que tal como o genograma, deixa eu dar um pau aqui. E os dois, eles podem até aparecer de forma complementar dentro de um próprio prontuário familiar, tá? Porque enquanto o genograma, ele identifica as relações dentro do sistema multigeracional da família, o ecomapa, ele já vem identificar as relações e ligações da família, né, de seus membros, com o meio e com a comunidade em que habita. Tá? O ecomapa ele foi desenvolvido lá em 1975 para ajudar as assistentes sociais do Serviço Público dos Estados Unidos em seu trabalho com famílias que apresentavam algum tipo de problema. Tá? O ecomapa ele não é mais do que uma representação gráfica, né, das ligações de uma família, né, de pessoas com estruturas pessoais no meio onde ele habita, né, por exemplo, um ambiente de trabalho, desenhando assim o seu sistema ecológico, né, o sistema do meio. Ele visa identificar os padrões organizacionais da família, a natureza das suas relações com o meio, mostrando-nos ali o equilíbrio entre as necessidades e os recursos da família, que é a sua rede de apoio social ali, por exemplo. Então, vocês também conseguem visualizar o que está representado aqui no ecograma, aqui, certo? Tá? E o que a gente pode trazer como representação no ecomapa? A gente pode trazer o trabalho, a gente pode trazer a família extensa, relacionamento com a igreja, com a escola, com o centro de saúde, né, amigos, entre outros, né? E aí a gente consegue identificar, por exemplo, se esse idoso aqui ele vive só, se ele tem um relacionamento conflituoso com a nora, se ele pode contar com centro de saúde, né, com vizinho, com outros parentes. Então a gente consegue identificar essas situações quando a gente traça aqui o ecomapa, né, quando a gente trabalha com o ecomapa. Lembrando que o membro da família, tá, no qual você está trabalhando, ele fica representado aqui, né, no ciclo central, e as suas relações externas, né, tanto família quanto comunidade, a gente começa a traçar aqui paralelo ao redor, né, desse círculo central. E as linhas, elas indicam ali o tipo de conexão, né, que se tem. Linhas contínuas são ligações fortes, linhas pontilhadas são ligações frágeis, zigue-zague são aspectos estressantes, as setas significam o fluxo de recurso, né? A ausência de linhas significa a ausência de conexão, e a gente pode estar combinando tudo isso também o ecomapa com o genograma, né? Temos também aqui como técnica de abordagem o apigar familiar, que é um instrumento que avalia a satisfação de cada membro da família, e os diferentes scores eles devem ser comparados para se avaliar o estado funcional dessa família. É feito através de um questionário simples, que é formado por 5 perguntas, que sintetizam aspectos da relação da família, e a gente trouxe aqui, inclusive, né, o acróstico em inglês, que traz essa relação direta, né,
com essas relações da família. A adaptação, a participação, o crescimento, a afeição e a resolução. Ele é um instrumento que ele é formado por 5 perguntas, das quais a gente vai descrever aqui, que podem ser respondidas com as seguintes opções: quase sempre, às vezes e raramente. E quais são essas 5 perguntas? Estou satisfeito com a atenção que recebo da minha família quando algo está me incomodando? A pessoa vai responder com quase sempre, às vezes e raramente. Estou satisfeito com a maneira que a minha família discute as questões, e assim sucessivamente, temos aqui essas 5 perguntinhas. O que é importante a gente frisar aqui é que o score obtido através das respostas, as quais tem as seguintes respostas que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Isso aqui é muito importante. Por exemplo, 2 pontos para quase sempre, 1 ponto para às vezes e 0 para raramente. Os pontos para cada uma dessas 5 questões eles vão ser somados, vão ser totalizados, e a gente vai partir para a identificação. Se deu de 7 a 10, sugere-se uma família altamente funcional. Se temos de 4 a 6, sugere-se uma família moderadamente disfuncional. Se temos de 0 a 3, sugere-se uma família severamente disfuncional. Tá? Então, isso nos traz, o APGAR, ele nos traz uma reflexão acerca de como os recursos eles são compartilhados ali na família, qual a satisfação, qual o grau de satisfação por cada membro da família, em relação à atenção que é recebida, quando os recursos familiares eles são necessários, como é que as decisões elas são compartilhadas e qual é o nível de satisfação de cada membro no que diz respeito à reciprocidade da comunicação familiar e na resolução de problemas, como a promoção do crescimento ela é compartilhada e qual é a satisfação de cada membro com a liberdade que é disponível no ambiente familiar para a mudança de papéis e para a concretização do crescimento emocional ou amadurecimento, como que as experiências emocionais elas são compartilhadas, ou qual a satisfação do membro da família com a intimidade e interação emocional no contexto familiar, como que o tempo ele é compartilhado, ou qual a satisfação do membro familiar com o compromisso que tem sido estabelecido pelos seus próprios membros, além de repartir o seu tempo, turmas familiares, eles geralmente estabelecem um compromisso, no compartilhamento também do espaço financeiro, de cuidados, entre outros. Então, baseado nesse resultado de funcionalidade da família, a gente consegue o quê? A gente consegue definir melhor sobre a necessidade de intervenção nessa família e qual que é o melhor profissional para fazê-la, Uma família altamente funcional, ela não necessita de uma intervenção. Uma moderadamente funcional, ela necessita de uma intervenção pela equipe que está acompanhando. Já uma severamente disfuncional, além da intervenção da equipe, pode ser necessário também uma intervenção de um outro ou de outros profissionais da rede, dependendo ali de quais são as demandas, as necessidades maiores apresentadas pela família. Tá? E aqui também temos o FIRO, tá? O modelo FIRO, ele foi originalmente desenvolvido para a realização de estudos de grupo inseridos em sistemas sociais e posteriormente ele foi adaptado para estudos de famílias, em especial lá na terapia de família. O FIRO, ele propõe a caracterização de grupos e famílias nas dimensões de inclusão, controle e intimidade, através da sua própria sigla, fundamental, interpersonal, relação e orientação. De forma geral, as interações nas famílias elas podem ser categorizadas nas dimensões da inclusão, controle e intimidade. A inclusão é quem está dentro e quem está fora, o controle é quem controla e quem é controlado, e a intimidade é como é que o sentimento é compartilhado, quando é compartilhado, quem está próximo e quem está mais distante.
A intimidade aqui, no modelo FIRO, turma, ela não pode ser confundida com o relacionamento sexual, tá? Tendo em vista aqui que as trocas afetivas que são enfatizadas. Então, quando a gente fala do sentimento compartilhado, a gente está se referenciando à afetividade e não das relações de sexualidade, relações sexuais. E Schultz, né, ele desenvolveu um questionário para que a gente possa fazer, para que a gente possa mensurar um pouco essas necessidades e poder aplicar a sua teoria, né? Então, aqui a gente trouxe esse questionário aqui para vocês, que depois vocês podem estar dando uma olhadinha, né, com mais calma, né, para ter um entendimento maior desses questionamentos aqui, certo? Então, a partir da análise dessas respostas aqui, a gente vai poder ter conhecimento da necessidade de inclusão, identificar quem tem mais poder de decisão e quais são as relações ali que apresentam mais proximidade na família, se os membros dessa família, eles continuam a mudar e se a partir de cada mudança eles buscam esse conhecimento mútuo, né? De que forma que eles lidam com os rearranjos familiares, né? O que vai definir novas prioridades, né? Então, essa é a conclusão que a gente pode tirar aqui em relação à técnica do FIRO, tá? E finalizando, nós temos aqui o Practice, que é um instrumento que ele é utilizado para o entendimento da dinâmica familiar e dos problemas que aparecem dentro da família. Ele funciona como um roteiro para a obtenção de informações e é focado na resolução de problemas, né? Cada letra, né, significa uma área de investigação, que seria como se descompactássemos um arquivo, né, para o entendimento e em seguida o compactássemos novamente para o seu funcionamento, né? Você pegar, destrinchar ali toda a família e depois unir tudo novamente em busca de melhorar o seu funcionamento. Geralmente ele é muito utilizado em conferências familiares, né? Então aqui a gente tem as abreviações, né? E a gente vai conceituar aqui um pouco cada uma delas para o melhor entendimento de vocês. Em relação ao problema, é como que a família percebe, define e enfrenta o problema atual. Por exemplo, é uma situação de conflito, né? De negligência, de violência, né? Papéis e estrutura, que é o aprofundamento dos aspectos do desempenho de papéis de cada um dos familiares e como eles evoluem a partir dos seus posicionamentos, né? A questão do afeto, que é como ele se estabelece em relação às trocas de afeto, né? Como que se estabelece essas trocas de afeto entre os membros e como que essa troca reflete e interfere no problema apresentado, né? A comunicação, que é como acontecem as diversas formas de comunicação, né, entre os membros ali da família, o tempo no ciclo de vida, que correlaciona o problema com as dificuldades e as tarefas esperadas dentro das diversas fases do ciclo de vida, né, dependendo do ciclo de vida, claro, é que haverá uma cobrança maior ou menor em relação à questão da problemática apresentada, né, da divisão de tarefas e responsabilidades, o histórico de doenças na família, né, o que acaba trazendo a questão da morbidade familiar, o modo de enfrentamento nas situações de doença, né, de que forma que eles conseguiram enfrentar e solucionar o problema, se estão preparados para uma nova situação, né, atualmente. E isso aqui trabalha a longitudinalidade do cuidado e a importância do suporte familiar, né? Enfrentando o estresse, que é como a família lida com o estresse, né? A equipe, ela parte das experiências anteriores e analisa a situação atual, né? Identifica fontes de recursos internos, explora fontes de recursos alternativos e interfere se a crise estiver ali fora de controle, né? E, por fim, a ecologia, que é essa análise do meio ambiente, né, que identifica o tipo de situação familiar e como podem ser usados os recursos disponíveis. E aqui a gente até orienta juntar nessas duas técnicas, né? O Practice junto com o Ecomapa, né, que também é muito importante, muito interessante, tá?
Então, em relação à abordagem familiar, a gente pode se perguntar, são todas as famílias, né, que precisam? Não, aí cabe ao profissional identificar, né, inclusive identificar também qual dessas técnicas, né, é que ele vai aplicar, né, nessa abordagem familiar. Então, tudo isso vai depender muito do profissional, das relações familiares, dos conflitos existentes, do seu objetivo, se é amenizar, solucionar os problemas, né? Se você vai, por exemplo, traçar o ecomapa porque você quer conhecer a rede familiar e comunitária, de que forma é que se dá essas relações do indivíduo com o meio, né? Então, isso vai depender muito, né, de cada profissional. São técnicas que servem tanto para avaliação quanto para intervenção familiar, né? São técnicas que a gente não costuma muito ouvir falar na área da assistência, mas que são muito utilizadas na área da saúde, né? Mas tudo aquilo que for para somar, para contribuir, para qualificar o nosso exercício profissional, ele é bem-vindo, né? Ele é bem utilizado. Assim como as práticas restaurativas, que também são muito aplicadas na área jurídica, mas que também a gente consegue trazer para a nossa prática na área social e a gente consegue atingir resultados favoráveis, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa explanação, né, que quando vocês forem desenvolver alguma técnica de intervenção no trabalho social com famílias, vocês consigam aperfeiçoar cada vez mais essas técnicas aqui apresentadas, para que vocês tenham um bom desenvolvimento dentro da sua intervenção profissional naquela família na qual você está desenvolvendo o seu acompanhamento familiar, tá? Então, muito obrigada. Aqui no final, eu estou deixando uma pequena avaliação para vocês fazerem, certo? E eu aguardo o retorno e até o nosso próximo encontro. Beijos!